Deputados federais querem a abertura de uma CPI para investigar as fraudes contra aposentados do INSS no país todo. O esquema criminoso foi descoberto pela Polícia Federal semana passada. O prejuízo é de 6 bilhões de reais. Mas quem vai trazer todos os detalhes agora para você é a repórter da nossa equipe lá em Brasília, Marília Ribeiro. Boa noite, Marília. Oi, Gilvan, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo a gente aqui na TV Atalaia nesta quarta-feira. Nós estamos aqui em Brasília acompanhando todos os desdobramentos relacionados a essa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal junto com a Controladoria Geral da União na última quarta-feira, que acabou revelando as fraudes nos pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. Como você disse, Gilvan, o prejuízo que é estimado nessas fraudes que aconteceram entre os anos de 2019 e 2024 ultrapassa o valor de 6 bilhões de reais. Nós, aqui na Câmara dos Deputados, nós tivemos alguns desdobramentos durante essa semana. Isso porque nós tivemos a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que é responsável pelo INSS, ele que acabou indicando o então presidente do Instituto, André Stefanuto, que com a operação acabou sendo afastado e depois ele foi demitido pelo presidente Lula justamente por conta dessa operação que aconteceu na última semana. Ele veio aqui, Carlos Lupe, prestar esclarecimentos para os parlamentares sobre essa operação. E nesta quarta-feira, o que nós tivemos ainda relacionado a esse caso foi a instalação, no caso, a apresentação de um requerimento para que uma CPI possa ser instalada para poder investigar essas fraudes. Essa CPI ela acabou sendo capitaneada, essas assinaturas para instalação dessa CPI, pela oposição ao governo. Essa apresentação precisava de pelo menos 171 assinaturas, acabou ultrapassando o número de 180. Agora, o que vai poder acontecer, como é que vai funcionar, é necessário que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, faça essa instalação. Mas nós encontramos aí no caminho um impedimento. Isso porque aqui dentro da Câmara dos Deputados há uma fila para CPIs serem instaladas. Tem pelo menos aí 13 pedidos de CPI para poder se instalar. O presidente Hugo Mota disse que, por enquanto, esse caso não é uma prioridade. Então, é necessário que os parlamentares possam aguardar. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, explicando como é que foi feito esses desdobramentos aqui na Câmara dos Deputados, e a gente vai acompanhar agora. O pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do INSS, foi apresentado por um grupo de deputados federais da oposição ao governo. Eles anunciaram que o pedido recebeu 184 assinaturas a favor da instalação da comissão, sendo que o número mínimo necessário é de 171. O governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. A lista tem a assinatura do deputado do União de Sergipe, Rodrigo Valadares. Ele cobra explicações. Foi um dos primeiros signatários dessa CPI. Eu acho que esse rombo de 6 bilhões, roubo de 6 bilhões dos nossos aposentados e dos pensionistas, grande parte no nosso Nordeste, saiu nessa semana nas mídias, em toda a mídia, 6 bilhões que foi roubado do nosso povo. Isso merece ser urgentemente investigado. Primeiro, encontrar e punir os culpados por essa roubalheira do dinheiro dos velhinhos. E segundo, devolver cada centavo que foi roubado indevidamente dessas pessoas. Além dele, Ícaro de Valmir, do PL,
Tiago de Joaldo, do PP, e Gustinho Ribeiro, do Republicanos, aparecem na lista de assinaturas pedindo a investigação. A ideia da CPI surgiu quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a operação mostrando a fraude no INSS. A PF afirma que associações que oferecem serviços para aposentados cadastravam as pessoas sem autorização com assinaturas falsas para terem desconto nas mensalidades de benefícios pagos pelo Instituto. O prejuízo pode chegar a 6,3 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024 em todo o país. Sergipe foi um dos 13 estados onde a operação foi deflagrada. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em Aracaju, Umbaúba, Indiaroba, Nossa Senhora do Socorro e Santa Luzia do Itaim. 6 pessoas ligadas a 2 instituições do estado foram presas preventivamente, suspeitas de envolvimento no esquema. Nesta semana, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, esteve na Câmara dos Deputados prestando esclarecimentos. Ele foi interrogado pelos deputados que fazem parte da Comissão de Previdência da Casa. Lupe garantiu que os descontos feitos por todas as associações foram suspensos e que as vítimas podem ser ressarcidas. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para a cadeia. Nós não estamos aqui para acobertar ninguém que tenha roubado dinheiro do nosso aposentado e pensionista. O ministro também admitiu uma certa demora em relação à demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, indicado ao cargo ainda no governo de transição. E disse que a solução para esse tipo de fraude é o fim definitivo do desconto de mensalidade associativa no contra-cheque dos aposentados e pensionistas do Instituto. Com o pedido protocolado, a abertura da CPI depende do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Na saída de uma reunião com ele, o deputado Valadares explicou que mesmo que Mota não aceite, existe outra possibilidade. Também trabalhamos com a opção da CPMI. E a CPMI tem uma força, além de maior, porque Câmara e Senado, ela tem a sua compulsoriedade, ou seja, ela é instalada de forma de ofício. Pois é, Gilvan, essa é uma saída que os parlamentares vêm buscando para poder colocar em prática essa CPI. Como o deputado federal Rodrigo Valadares explicou, a saída seria fazer uma comissão parlamentar de inquérito mista. Ela deve acontecer lá no Senado Federal. Hoje à tarde, a senadora Damares Alves, ela afirmou que tem pelo menos aí 30 assinaturas para que essa CPI possa ser protocolada lá no Senado Federal. Os parlamentares vêm buscando uma saída para, de fato, colocar essa investigação para acontecer aqui no Congresso Nacional. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, Gilvan, isso porque nós tivemos novidades, mais uma etapa, mais uma página dessa questão voltada das emendas parlamentares. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele mandou suspender a execução de emendas parlamentares da saúde de mais de 1.200 contas que não foram regularizadas. De acordo com a decisão do ministro, para que essas contas possam voltar a receber essas emendas, vai ser necessário fazer um pedido específico, mas esse pedido vai ser feito pelo Ministério da Saúde e eles vão ter que comprovar essa regulamentação, essa regularização dessas contas. Vale a gente trazer também outro ponto que nós temos aqui relacionado a essas emendas, é a questão das indicações das emendas parlamentares da Lei Orçamentária Anual de 2025. O prazo se encerraria nesta quarta-feira, só que no começo da tarde de hoje nós tivemos uma circular do Congresso Nacional prorrogando esse prazo e ele vai até o dia 23 de maio de 2025. Essas indicações são feitas pelos parlamentares, esses recursos são enviados para os estados e distribuídos nos municípios, onde eles podem colocar esses recursos em diversas áreas, como por exemplo na saúde, na educação, na infraestrutura e também na segurança pública. E para a gente poder finalizar esse nosso link aqui direto de Brasília, hoje o presidente Lula
Lula, por meio de um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial, ele definiu as regras para o uso do orçamento deste ano e essas medidas também acabam incluindo as emendas parlamentares, Gilvan. Por enquanto, é isso que a gente tem aqui de Brasília. Amanhã nós temos o feriado do Dia do Trabalhador. Daqui a pouquinho o presidente Lula vai fazer um pronunciamento em rede nacional, em rádio e TV, para poder falar a respeito dessa data, Gilvan. Tá bem, Marília. Muito obrigado pelas informações e até amanhã, viu?